Olá, queridos, tudo bem com vocês? Então, nós vamos começar uma série hoje sobre autossabotagem. Mas eu não tenho como começar a falar de autossabotagem sem eu falar primeiro da gente fazer as pazes com o nosso passado, da gente liberar questões que a gente pensa que definem a gente. Vou explicar. A autossabotagem, ela vem com as mentiras que a gente conta pra gente, com a procrastinação, ela vai trazendo junto uma série de fasejamento, uma série de coisas que a gente usa pra gente simplesmente não fazer exatamente o que a gente tem que fazer, sabe? Só que atrás de qualquer raiz de autossabotagem tá o nosso medo. E a gente, de alguma forma, tem que aprender a lidar com as nossas questões internas, para que nós possamos realmente ultrapassar essa autossabotagem. Então, a gente precisa entender primeiro o que está ali por trás. Desculpe. Eu não sei se isso ficou claro para vocês. Hoje nós temos companhia de uma linda gatinha, a Guinevere, a minha gatinha branca. Vou deixar ela aqui com a gente, se vocês não se incomodarem. Não vou deixar que ela seja uma autossabotagem para eu gravar o vídeo. Então, como eu estava dizendo para vocês, primeiro a gente precisa olhar para o passado e fazer as pazes com ele. E esse olhar para o passado, fazer as pazes, significa a gente olhar nossas relações. Tudo na vida, gente, tudo na vida são relações. A gente se relaciona com o nosso trabalho, se relaciona com nossos pets, se relaciona com tudo, sabe? Com a nossa casa, com nossos filhos, com nossos amados, com pessoas de todo o tipo e todas as espécies, de situações de todos os tipos e todas as espécies. Então, uma das minhas propostas aqui com vocês nesse canal, né, para os meus amigos, para os meus alunos, para os meus clientes, é exatamente ajudar vocês a acharem caminhos de verdade para fazer as coisas funcionarem na vida de vocês, para que vocês possam realizar o propósito de vocês, sabe? Para que a gente veio aqui no planeta, o que é que a gente veio fazer aqui. Então, hoje, eu vou falar sobre esse fazer as pazes com o passado. De que forma? Bom, primeiro entendam que eu só tenho como deixar o passado realmente para trás se eu assumo amorosamente a responsabilidade por qualquer conflito, por qualquer situação, por qualquer relacionamento que não deu certo em relação a qualquer coisa, situação ou pessoa. E de que forma eu posso fazer isso? Qual técnica simples eu poderia usar? Então, vocês já ouviram falar no Ho'oponopono? Então, Ho'oponopono, eu vou deixar o link aqui embaixo, depois vocês dão uma olhada, um link de uma moça que eu já conheço e acho legal o trabalho dela, né? Eu gostei, essa foi a primeira vez que eu tive em contato com o Ho'oponopono. Só que eu observei que para algumas pessoas, que até é o meu caso, ficar repetindo uma frase não funciona. Então, que técnica eu posso propor para vocês que possa auxiliar, né? Que junto com o Ho'oponopono possa realmente funcionar. Então, vamos lá. Vocês vão ouvir o vídeo do Ho'oponopono, né? E o Ho'oponopono, basicamente, ele é feito de 4 frases. Primeira, eu sinto muito. Segunda, me perdoe. Terceira, obrigada. E quarta, eu te amo. Eu sinto muito, me perdoe. Obrigada, eu te amo. Então, para que eu possa entrar nessa frequência, realmente, de dizer I'm so sorry mesmo, e que eu possa me harmonizar com tudo que é em volta, com qualquer situação ou pessoa, eu preciso realmente começar a olhar para mim com sinceridade, mas como eu falei com vocês, com amorosidade, com paciência. Porque mesmo que quando a gente alcança um resultado, o nosso cérebro ele precisa realmente
de tempo para modificar o nosso hábito, que para mim é o que mais leva a gente a se auto-sabotar, é que mesmo que a gente estude, mesmo que a gente conheça todas as técnicas, mesmo que a gente saiba o que fazer, que a gente entre em contato com os sentimentos, se a gente não tem a paciência necessária, o amor necessário, para nesse ponto do trabalho, a gente simplesmente entender que nós vamos precisar de tempo interno para refazer as nossas redes neurais e começar a ressignificar, né, ter uma reengenharia de pessoal nossa, uma reengenharia pessoal, que até a PNL, que é a Programação Neurolinguística, também trabalha, mas a gente precisa, para essa reengenharia pessoal, para essas novas redes neurais realmente se fixarem, como eu falei da vez passada, a gente precisa mesmo ter paciência e entender que a gente vai ter que ter uma palavrinha que a gente não gosta, que é disciplina, sabe? Ter paciência e amor com a gente, porque a gente vai ter dificuldades. É importante que vocês entendam que sim, não é fácil. Não, não é fácil. Porque a gente tem muito hábito de sofrer. A gente não sabe fazer diferente. A gente não sabe se relacionar de outra forma. Ok? Então, voltando para o Ho'oponopono. Vocês vão pegar a folha de papel branca, normal, um lápis ou uma caneta e deixar do lado de vocês enquanto vocês vão repetindo as frases, ok? E aí vocês vão começar... Vou dar um exemplo. Faz de conta que você teve um problema com uma amiga, com um amigo, né? E aí você vai começar a falar: eu sinto muito. E aí vai vir na sua cabeça, na sua mente, um bando de coisas. Tipo assim, não, como assim eu sinto muito? Foi ela que errou, foi ele que errou. Não, eu não sinto não. Não, que pode eu sinto muito? Eu não sinto muito não. E aí vocês vão escrevendo no papel todas essas negações a essa frase que é uma afirmativa, tá? Porque são essas negações que impedem de qualquer técnica funcionar. Essa raiva, esse veneno que fica dentro da gente que impede isso de acontecer, de funcionar de verdade. Então vocês vão lá e vocês começam essa reprogramação, ok? E aí vocês vão escrevendo tudo que vem à cabeça. Não, mas eu não sinto nada, que isso, foi ela que errou, eu não vou dobrar essa torcer, que ridículo, eu não vou fazer. Deixa, escreve sem pensar, só vai escrevendo nesse papel. Quando esvaziar um pouco mais, você vai para a segunda frase. Me perdoe. Aí essa então, eu até estou avisando que em geral vai surgir mais questões ainda. Como assim me perdoe? Nossa, me perdoe, como assim me perdoe? Ela que tem que me pedir desculpa, mal agradecida, chata, não sei o quê, blá blá blá. Deixa vir. Se for palavrão também pode escrever, é só vocês que vão ver esses papéis, não tem problema. É só desse veneno que está aí no sistema energético de vocês poder sair, ok? Então, segunda frase, né? Sinto muito, me perdoe. Vamos para a terceira. Obrigada. Aí, de novo, o mesmo processo. Como assim que eu vou agradecer? Agradecer porque essa pessoa não fez nada de bom na minha vida? Não vou agradecer. Aí você vai para o papel e escreve todo esse lixo que vai saindo de você. E eu te amo, que é a quarta frase. Então... Quando chega no eu te amo, não te amo, porque eu não amo coisa nenhuma. Algumas pessoas até dizem, não, eu amo sim. Eu amo sim, mas esse negócio de eu te amo, te perdoo, não sei se eu estou pronta para te perdoar. Né? Aí a gente diz assim, nossa, mas como assim te perdoar se eu que estou pedindo me desculpe, me perdoe? Entende? E aí a gente vai escrevendo, vai soltando. Bom, a gente vai repetindo esse processo. Eu sinto muito, me perdoe, obrigado, eu te amo. E cada vez que vai saindo mais coisa, a gente vai escrevendo no papel, ok? E aí, conforme a gente vai escrevendo no papel, quando sente que aquilo já esvaziou, isso pensando na pessoa, na situação, a gente agradece, pega esses papéis todos. Existem muitas formas de a gente se livrar desse papel. Eu posso simplesmente rasgar e jogar no lixo. Eu posso colocar no fogo, que é, eu rasgo, né, eu dobro, pego uma panela funda, um lugar seguro, né, e queimo esses papéis e depois jogo fora.
ou eu posso simplesmente picar e jogar no vaso sanitário, né, e dar descarga, ok? Então posso jogar no lixo, posso queimar e depois jogar fora, posso simplesmente jogar no vaso sanitário e dar descarga. Mas é importante que vocês entendam que esse é um processo em que eu estou jogando esse passado, eu estou deixando que todo esse veneno que está no meu sistema possa ficar para trás, para que de verdade eu possa me harmonizar com qualquer sentimento que esteja dentro de mim, ok? Então esse é o primeiro passo antes de eu falar de qualquer outra técnica de autossabotagem. Ou técnica contra a autossabotagem. Técnica de autossabotagem a gente tem muitas, né? Que é exatamente como eu estava falando, e vou terminar o vídeo com isso, a procrastinação, né? A culpa que a gente joga no outro, sabe? A preguiça, o fazejamento. Só lembrando para vocês de algumas técnicas, né? Mas principalmente as mentiras que a gente conta pra gente, tá? Então a gente vai ter que ir juntos aqui e indo além dessas primeiras camadas de proteção, entrar em contato com o nosso sistema de crenças, que impede a gente de realizar o que a gente quer, porque às vezes a gente quer uma coisa, mas o nosso sistema de crença diz outra, completamente diferente, né? E para isso a gente chama de dissonância cognitiva, um nome lindo, mas que quer dizer isso. Quando a gente tem nãos internos e a gente quer um sim que não vai chegar nunca porque a gente não consegue. Então, esse vídeo eu não quero me estender muito, eu vou parando por aqui. Meu nome é Gisele Alves Dantas, eu sou terapeuta, sou mestre de Reiki, trabalho com muitas técnicas, mas a maior de todas para mim é a técnica da gente buscar a si mesmo, se harmonizar com o nosso propósito, achar quem nós somos, o nosso propósito de vida. Então, se vocês gostaram desse vídeo, subscrevam-se no meu canal. Não se esqueçam de colocar lá que vocês querem receber o e-mail quando eu mandar um novo vídeo, ok? Curtam, compartilhem e vamos juntos. E eu vou terminar com a imagem da minha filha linda, a bundinha dela aqui, na verdade. Guinevere! Oiê! Até o próximo vídeo. Vamos juntos, sempre.